Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. No episódio de hoje, vamos saber o que escreveu Luiz da Câmara Cascudo sobre as sereias na Casa de Deus, em seu livro Superstições no Brasil. As sereias na Casa de Deus. Na igreja de São Francisco, construída em 1779 em João Pessoa, na Paraíba, 6 ou 8 sereias são motivos decorativos. 2 nas bases das colunas da Capela do Santíssimo Sacramento e 2 no altar-mor. Aí estão elas com a cabeleira em concha, o cinto venusino abaixo dos seios, uma volta de flores na altura do ventre e o longo corpo ictiforme volteando como ornamento e moldura. Que estão fazendo estas sereias, símbolo da sedução irresistível, sugestão carnal endoidecendo jangadeiros e pescadores, incluídas aos pés do altar católico, criadas desde meados do século XVIII para viver numa casa do Nosso Senhor? Sei muito bem que elas estão noutras igrejas. Vivem muito tranquilamente em capelas e matrizes lindas de Portugal, Travanca, Cabeça Santa, Rio Mau, Águas Santas. Um estudioso do assunto, o Sr. Armando de Matos, analisou esta ornamentação em Travanca. Abre aspas. Do tipo misto ou híbrido, encontramos neste valioso templo uma das mais abundantes representações em Portugal, embora os exemplares não sejam numerosos. Refiro-me às sereias, apresentadas em 3 variantes, como é corrente encontrá-las, segurando a cauda com a mão esquerda e tendo ou não na direita um peixe, e ainda com a curiosidade de terem 2 caudas e estarem cruzadas. Isso escreveu em seu livro Douto Litoral, do Porto, em 1949. As sereias paraibanas são diferentes. Mão direita à cinta, elegantemente, e a sinistra fingindo suster o rebordo trabalhado em relevo de cornija. Nem peixes, nem 2 caudas. Vi as sereias de Travanca, esculpidas na pedra, segurando a cauda e também um peixe. Não conheço exemplos brasileiros além do paraibano. Nessa matéria ornamental, os homens da Idade Média povoaram de assombro as catedrais. Não apenas as figuras incontáveis do Velho e Novo Testamento, incluindo o Apocalipse alucinador. Também surge a fauna monstruosa que deve existir no inferno e vinda dos livros de viagens, as histórias de povos estranhos e aterradores. Mas as sereias têm um passado muito suspeito e dificilmente existirá para elas uma credencial desculpadora. A sabedoria da Igreja amansou essas feras e levou-as, como Noé, para a barca da piedade cristã. Lenta, tranquilamente, os costumes foram sendo substituídos. Os templos olímpicos receberam a presença dos santos. As festas populares, porque eram populares e velhas, mereceram os cuidados dos papas, despindo-as atentamente do elemento pagão e dando-lhes as cores serenas da catolicidade. Numa carta famosa do Papa Gregório Magno, o Santo Pontífice estuda a questão do paganismo na Grã-Bretanha e dá a solução psicologicamente maravilhosa. Manda conservar os templos e retirar os ídolos. Os templos passavam a ser igrejas. Substitui pelas festas dos mártires as datas em que o povo corria a esses lugares para repastos coletivos. Podiam todos comer moderadamente, dirigindo-se a outros seres, limpos do feio pecado da luxúria. Não era possível apagar tradições seculares com uma imposição. Não era crível subir-se a lugar elevado aos saltos. Teríamos de ir lentamente, passo a passo. Assim falava São Gregório Magno, bispo de Roma, vigário de Cristo. E assim, muito documento cheirando ao pecado pagão ficou asilado nas naves cristãs, escondido, e veio atravessando tempo e cuidados até os nossos dias. Quem olhou devagar as catedrais góticas da França e Alemanha, e mesmo as igrejas românicas de Portugal e Espanha, deparou muito motivo de arrepiar a pudicícia devota. Assim,
Ninguém intimou a sereia de São Francisco a desenroscar a cauda e remergulhar no rio Paraíba, caminho do Cabedelo, ganhando o Atlântico. As sereias foram ficando, e ficaram. Ficaram na sua forma pós-clássica de semi-peixe, porque as verdadeiras eram semi-aves. Com as asas é que elas cantaram para atentar Ulisses, que tapou com cera os ouvidos insensíveis ao canto mágico, em A Odisseia. As cerejas da igreja de São Francisco, na capital paraibana, dizem, com sua amável presença, missão mais antiga e possivelmente a mais litúrgica entre as representações fúnebres dos gregos. Estavam as sereias ligadas ao culto dos mortos e lembravam as falas silenciosas e ciciadas das sombras. Os túmulos gregos eram ornados com estelas de sereias. A sereia sepulcral era tão comum e típica como o cipreste votivo. Estavam citadas nos epitáfios, nos epigramas funerários, nas súplicas desesperadas. Eurípides em Helena, 412 anos antes de Cristo, faz sua heroína prisioneira no Egito, a Helena de Eurípides jamais esteve em Troia, exclamar, patética: Virgens aladas, filhas da terra, ó sereias, socorrei-me acompanhando meus gemidos com a flauta líbia ou a sírynx, a fim de que vossas lágrimas respondam aos meus males, vossos sofrimentos se unam às minhas dores, vossas lamentações às minhas lamentações, e que o vosso fúnebres cantos reunidos desçam até Prosérpina, na sua morada tenebrosa, como uma oferenda àqueles que não vivem mais. A sereia mãe d'água, batismo ameríndio de Iara, não teria jamais esta função, e não sabemos, senhora destes atributos lúgubres e pacificantes. Os indígenas brasileiros não conheciam antes do descobrimento a figura da sereia, a Iara literária, exportação mediterrânea através do português. Esta, povoando os rios amazônicos, é a imagem do pecado, matando no amor. Não podiam aparecer num templo católico e decorar a capela do Santíssimo Sacramento. A outra sereia, símbolo dos mortos, é que orna o altar-mor e capela do Santíssimo em João Pessoa. Nos túmulos de Sófocles e Isócrates, as estátuas das sereias velavam, simbolicamente, na missão benévola e generosa de intercessoras junto aos deuses do inferno helênico. Um epigrama fúnebre de Mnasáusias de Sicyone, 3 séculos antes de Cristo, dedicado ao túmulo de uma virgem, é delicadamente expressivo. Abre aspas. Ah, graciosa Cléo, pensamos em tua consternada juventude, cujo ramo brilhante se rompeu. Dilacerando nossas faces, choramos sobre teu túmulo, onde se erguem, sobre a pedra, as estátuas das nossas sereias. Fecha aspas. Esta sereia funerária, guarda dos mortos, chorando sobre as sepulturas, é a explicação vocacional e clássica das 4 sereias da igreja de São Francisco em João Pessoa. Uma poetisa grega, rival de Safo na beleza e força do verso, Erina, escreveu um pequenino epigrama sobre o monumento funerário de uma sua amiga e compatrícia, falecida logo depois do casamento. Abre aspas. Estelas e vós, minhas sereias, e tu, urna funérea, que contens as leves cinzas do Hades, dizei um cordial adeus àqueles que passam perto do meu sepulcro, sejam meus compatriotas ou pertençam às outras cidades. Dizei também que este túmulo guarda uma jovem esposa, e que meu pai me chamava Baucis. Que eles saibam que eu era do Tenos, e que Erina, minha patrícia, gravou esta inscrição sobre meu túmulo. Fecha aspas. Saberia o escultor a lição simbólica das sereias quando as deixou na igreja de São Francisco, na antiga Filipéia nordestina? A igreja, datando de 1779, habitada pelos frades franciscanos, manteve as sereias como ornamentação tolerada, apesar de sua fama luxuriante, ou a permanência era um sinal da compreensão erudita.
Dificilmente encontro na ornamentação de uma igreja brasileira símbolo tão antigo e emocional. As guardiãs de Sófocles e Isócrates, evocadas nos doces poemas fúnebres de Minassalces de Sicyone e de Erina de Tenos, continuam ornamentais e graves num templo católico, recordando a morte e não sugerindo a alegria dos sentidos despertados com sua oferta amorosa. E este foi Luiz da Câmara Cascudo em seu livro Superstição no Brasil, de Belo Horizonte, editora Itatiaia, e São Paulo, editora da Universidade de São Paulo, em 1985. Obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.